Espero que sim. Quem tá vendo pela primeira vez? Alguém? Aí, o Luiz. Mais alguém? Não? Às vezes eu esqueço do rosto das pessoas, existe esse problema também. Luiz, você vai ter que vir se apresentar aqui, falar seu nome, sua idade, de onde você vem, como você conheceu o grupo e assim por diante. Excelente. Tá bom? Muito prazer, gente. Me chamo Luiz, eu sou de Goiânia. Eu venho aqui na paróquia Nossa Senhora do Brasil acho que uns 3 anos. Eu venho a trabalho, eu trabalho home office de lá. E toda vez que eu venho para a paróquia, só que nunca tive a oportunidade de conhecer o grupo. Então, hoje estou tendo a oportunidade e espero que seja maravilhoso. Boa, com certeza. Espero também. Será? Você é novo ou não? Você já veio alguma vez? Ou é a sua primeira vez? Não é? Vou confiar. Enfim. Bom, gente, então não tem muita gente nova. Vou falar direto pro Luiz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Depois que o nosso encontro acaba, a gente sempre pede uma pizza pra continuar conversando. E ainda mais, eu espero que a gente converse muito, porque o tema da palestra de hoje é super empolgante. E a gente, pra saber pedir a pizza e tudo mais, a gente precisa saber quem vai querer comer. Só pra gente pedir, e a hora que acabar o encontro, a gente já tem a pizza certinho. A gente pede uma contribuição de R$28, só pra gente pedir a pizza, tá bom? Quem vai comer, só pra saber, todo mundo vai ficar pro pós. 1, 2, 3, 4... Mais alguém? Não, então tá bom. Luiz, depois se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente divulga, inclusive se alguém não estiver no grupo do WhatsApp, me procure, eu procure algum outro coordenador, que no momento não temos, logo me procure, que aí eu te adiciono no grupo, tá bom? E lá a gente manda mais notícias e a gente tem alguns eventos online também, que você pode participar lá de Goiânia e divulga pros seus amigos de lá também, pra quando eles vierem, tá bom? Bom, então, a equipe da música vai cantar uma música pra nós e aí depois a gente começa, tá bom? Temática. Caraca, cara. Coisa. Coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. O Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vinde, Espírito Santo, Enchei o coração dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bom, gente. Gente, hoje o encontro vai ser meio diferente, porque eu tô moderando e a Vicky que vai palestrar. Mas como a gente participou juntas do programa, a gente vai fazer meio junto esse encontro. Bom, hoje a gente vai conversar, como vocês viram, sobre o programa Em Alto, que foi um programa que tanto eu quanto a Vicky participamos ano passado. O Clinton já participou algumas vezes também, tá lá no fundo. E a gente quer compartilhar um pouco com vocês, mesmo que vocês não vão ao programa, com aquilo que a gente quer passar aqui pra vocês. A gente espera que vocês também consigam refletir sobre a vida de vocês, que vocês consigam levar. Mas caso vocês se interessem ou conheçam pessoas que possam se interessar, a gente espera que vocês compartilhem também e tirem suas dúvidas aqui sobre o programa, que é algo muito, muito especial. Então, a Vicky que vai palestrar, a Vicky, como vocês já viram, ela é formada pela Unicamp, engenheira industrial, chiquérrima, mas ela também frequenta aqui o grupo e ela foi no programa no passado, por isso que ela vai compartilhar um pouco da experiência dela. Então, uma salva de palmas. Bem, boa noite, pessoal. O microfone tá funcionando. Antes de começar a falar sobre o que é o programa Em Alto, eu queria convidar para... Todos conseguem me ouvir, né? Tá. Eu queria convidar todo mundo a saber o porquê do Em Alto que ele criou e também ajudar as pessoas que não vão para o Em Alto também a adentrar um pouco das questões que a gente realmente, de fato, discursa e desenvolve dentro do programa. Então, a gente pode passar ao próximo. A leitura de hoje ela foi muito propícia, eu achei, porque, de fato, o cego, quando ele recebe a lama, né, da saliva de Cristo e vai se lavar, ele, de fato, ele vira filho de Deus, né? Filho de Deus, filho da luz. Sem esse passo anterior, a gente não tem como a gente, de fato, ser filhos e somos apenas criaturas. Então, eu só queria lembrar mesmo, de convidá-los todos a pensar no primeiro momento em que vocês tiveram que fazer essa decisão, seja porque a sua família te levou a fazer essa decisão, que você já foi criado nesse sistema, nessa família, né, abençoada, ou você teve que fazer de conta própria. Todos nós, de qualquer forma, tivemos que carregar a nossa cruz. Então, quando a gente se encontra hoje, eu acho que muitas vezes a gente esquece um pouco do que nos fez começar e como essa jornada ela é difícil e árdua no percurso, né, e na jornada. Então, o programa, de certa forma, ela revivifica o Espírito Santo mesmo dentro da gente, para a gente entender, de fato, para que a gente está aqui. Então, indo para o próximo... A gente está aqui para ser não só nós e não cumprir a nossa vontade, mas sim a vontade de Cristo. Em nós não reside mais a nós pedidos individuais e egoístas, mas sim a vontade de Cristo. Quando eles falam que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é um dever muito grande, principalmente nós como jovens, em conseguir não só cumprir a palavra de Cristo, mas trazer esse ânimo e esse júbilo para todas as outras pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais depois, mas o Papa São João Paulo II, ele de fato, ele traz numa carta do seu episcopado, né, no ano de 2000, ele relembra como os jovens naquela época de fato reavificaram o espírito, né, de fato ser testemunhas de Deus. Então, o sal, né, eu acho que todo mundo já sabe, mas só relembrando, porque é bom relembrar, o sal, ele de fato é aquilo que elimina as impurezas, né, e ele preserva o que de fato é santo, de fato que é bom nas coisas, que de fato seria Deus. E ele também acentua o sabor. Esse é o nosso caminho. Além disso, a gente também é a luz do mundo, né? A gente já viu nessa leitura que Deus é a luz, mas a gente tem um dever muito grande de conseguir iluminar o caminho dele. Muitas vezes as pessoas estão em trevas. E a gente, como jovem, a gente sabe que a gente é filho de Deus e a gente sabe que a gente tem uma missão de cumprir a palavra de Deus. Mas às vezes a gente esquece o exatamente como, né? Porque se a gente for pensar, a igreja ela é unida por vários entes, por vários corpos, dentro do corpo místico de Cristo. Então, existem várias formas de a gente, de fato, ser santo. Quando a gente é batizado, o que a gente está, de fato, falando beleza, eu comprometo em ser santo. Essa é um sacramento para a eternidade. E se a gente não cumprir,
o nosso peso também é grande para a eternidade. Então, indo para o próximo ponto, a gente de fato chega ao propósito do Inhalton, né? Onde o Inhalton surge, por que ele surge. A gente tem aqui essa parte de Lucas, a gente vai ler um pouquinho também, mas basicamente Cristo, ele pede para que a gente se lance mar adentro, que não se acomode com a modernidade de hoje, onde muitas pessoas elas vivem uma vida muito superficial. Elas se contentam com não ser o sal. Quando o sal ela perde o gosto, elas se contentam a não iluminar a todos e manter nas trevas. Então, desse modo, pode passar. É bom a gente lembrar um pouco, né, da passagem e ver o que de fato Cristo disse a Pedro, né, de onde ele segura as chaves da igreja. Então, eu convido todos a lerem. Lucas capítulo 5, versículo 3 a 6. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandais, lançareis a rede. Porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Aqui eu acho que é interessante não só falar que de fato a frase está aqui, né, no Evangelho, mas também relembrar de que se a gente contar com os nossos próprios esforços, muitas vezes a gente esquece quem de fato reside dentro da gente depois que a gente assumiu a identidade como filhos de Deus. Então, quando a gente, de novo, quando a gente esquece de que Deus nos sustenta, a gente basicamente sai apanhando nenhum peixe, mas apenas cumprindo a vontade dele, mesmo sem certas esperanças, mas com a fé a gente consegue de fato ter a riqueza que ele está guardando pela gente. E depois a gente tem uma outra leitura em que, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Eu acho que essa parte é muito importante, não só para o clero, né, que principalmente eles são os pastores que de fato vão lançar as redes, mas isso também leva um questionamento para todas as partes da igreja, né? Nós também somos partes da igreja militante, seja leigos, seja religiosos, seja de fato do clero. Então, quando ele pede para que a gente de fato seja pescador de homens, é realmente presenciar esse testemunho de Deus com mais afinco. E como o Padre João, ele falou muito bem na missa de hoje, ele diz que a gente precisa fazer isso através da oração e da caridade. Então, o programa Inhalton, ele serve um pouco para isso, para a gente reavivificar o nosso espírito, lembrar de por que começamos e continuarmos bem animados para o que está para vir. Então, São João Paulo II, no próximo, ele diz exatamente isso nessa carta apostólica, em que a gente deve olhar para frente e fazer-nos ao largo, ou seja, lançarmos a mar adentro, não termos covardia, sermos corajosos nessa missão em que nos espera, que a gente não aceita apenas a mediocridade da modernidade hoje que a gente observa, onde o secularismo está muito mais avançado. E a gente precisa de mais pessoas, mas ainda é o nosso dever de conseguir ser a luz da luz, para ser o sal da terra. Então, a gente confia sempre na palavra de Cristo, né? Por isso que quando ele diz, né, mar adentro, é esse chamado para que as pessoas que sintam-se tocados por essa mensagem consigam, de fato, adentrar na sua fé. Mas como adentrar? Essa é a questão. Porque a gente tem a parábola dos múltiplos talentos, certo? A gente sabe que Deus tem uma missão individual para cada um. Nós todos somos o corpo de Cristo. Mas ao realizar isso, como é que a gente de fato realiza? Né? Se eu sou uma pessoa que sou consagrada, ou se eu sou uma pessoa leiga, ou se eu quero ser mãe, ou se eu quero ser padre,
né? Algumas questões vocacionais, elas são prioritárias, né, na nossa vida, mas às vezes a gente não sabe o caminho pelo qual a gente segue. Por isso que o Alton, ele foi criado, tá, gente? Ele foi fundado em 2018, em honra a Papa Paulo João II, e ele é formado especificamente para o tempo da modernidade, onde hoje a gente se encontra mais e mais à frente com esse secularismo indisposto e frágil, né, em relação à nossa fé. Ele também é aqui eu vou colocar aqui. E tem mais um ponto importante, que ele quer a excelência, né? Por que ele reforça tanto a excelência e a liderança dentro dos jovens? Porque não basta você ser apenas alguém que segue superficialmente as coisas, que ouve, que vai na missa, que faz o terço, mas que o Espírito não reside dentro de você. Então, para você, de fato, ser alguém excepcional, na verdade, você está cumprindo a vontade de Jesus Cristo. Jesus não é uma pessoa ordinária, ela é uma pessoa extraordinária. Como a gente viu, existem pessoas, a igreja ela é formada de santos e pessoas pecadoras, e vai sempre ser. A gente sempre vai ter que trazer perto as pessoas que estão, de fato, ainda na escuridão e nas trevas. E existem muitos jovens hoje com o pessimismo, com o ateísmo, com o agnosticismo, as pessoas que realmente estão fora desse mundo, né? Eu acho que é muito importante esse disclaimer, tá, gente? O Alton, ele é, sim, uma confraternização, ele é, sim, um tempo de oração que você esteja contrito e que você realmente esteja preparado para agir no mundo. Mas, além disso, ele não deve ser encarado apenas como um grupo para você se isolar, para você só encontrar as pessoas que você se dá bem. É claro que você vai encontrar essas pessoas, mas mais do que isso, é você conseguir, através disso, através da revivificação do Espírito Santo, consiga trazer isso para as pessoas que realmente não conhecem ainda, que estão fora, que estão ainda sendo criaturas na escuridão da alma mesmo, né? Como São João da Cruz nos fala. Então, enfim, é só esse disclaimer. Esse é chamado também, né? Um pouco vocacional. A gente vai ver o porquê que ele é tão dinâmico, né? Tão multidisciplinar. Por que ele atrai tanta gente de tantos escopos diferentes. Tem pessoal de medicina, tem pessoal de direito, tem pessoal engenheiro, tem pessoal de relações internacionais. Então, o que de fato une? É Cristo, claro. Mas como é que o programa convida cada um dos jovens a manifestar esse aprofundamento, né? Essa maré em que a gente se aprofunda nas ondas, né? Então, como a gente entra de fato nas ondas. Posso complementar? Claro. Vou fazer uma pausa. Volta um slide, por favor. Gente, acho que vocês já ouviram falar sobre São José Maria Escrivá, afinal, falamos sobre ele sempre, um querido. E ele tem um costume que eu gosto muito, que é o de se imaginar dentro das passagens. Acho que tá dando pra ouvir, que eu tô perto do microfone aqui. Tá bom. E ele tem esse costume de, quando ele lê alguma passagem, ele se imagina dentro da passagem, assim, como um personagem ou como uma mosquinha vendo tudo acontecer. E aí, um dia eu tava fazendo oração sobre essa passagem, né, sobre Duke Naughton, né? Então, vá para águas mais profundas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que águas mais profundas, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade do medo também. A gente tem medo de muita coisa, tem medo de se aprofundar, tem medo de buscar coisas mais profundas, tem medo de falar sobre a nossa própria fé dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa faculdade, porque a gente não sabe como vão encarar, a gente não sabe o que vão pensar sobre nós. Às vezes a gente tem sonhos, tem idealizações de grandes coisas, porque parece esquisito, né? Falar, é um programa de formação de líderes católicos, o programa Alton, né? E você fala... Mas eu não sou líder de nada, não sou CEO de uma empresa, não sou assim... Alguns são, mas não é o caso da maioria de nós. E você fala, mas eu não sou líder, por que eu vou fazer um programa se eu não sou líder? E assim, isso é e não é verdade, porque a gente lidera tudo que está ao nosso redor. Quando a gente vê dentro do nosso grupo de amigos que os nossos amigos eles estão afastados de Deus, nós somos uma certa liderança enquanto guia, não enquanto líder, mando em vocês e tudo mais, mas eu sou um guia que te leva para um lugar, que é
a Jesus Cristo, assim, né? E aí, pensando sobre isso, fazendo igual São José Maria fazia, né? Pensando nessas águas mais profundas, se fosse eu, por que eu iria para águas mais profundas? Primeiro que Pedro já estava cansado. A gente muitas vezes fala assim, não, vou para águas mais profundas. Jesus falou, você vai e toma o quê? Tombo, né? Você vai lá, engole água, afoga. Acontece, sempre assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, ele era pescador. Que tipo de peixe geralmente fica na margem? É aquele peixe gostoso, grandão, que vai alimentar milhares de pessoas? Não, é aqueles girinos, sabe aquelas coisas assim, que fica ali, você vai andando na beira da praia, você vê um girininho, assim, quem se alimenta de girino? Ninguém, né? Os peixes grandes, eventualmente, comem um assim, então eles vão crescendo. Mas os peixes bons, gostosos, que de fato valem a pena, e aqui a gente reinterpreta na nossa vida, então aquilo que de fato vale a pena, não tá na margem, não tá na mediocridade, igual a Vicky falou. Então, essa ideia, e aí a gente vai ver que a Vicky vai contar um pouco sobre as pessoas que a gente conhece, os projetos que a gente conhece dentro do Inalton, é justamente para mostrar pra gente que aquilo que vale a pena tá nas águas mais profundas. Por isso, Duque Inalton, por isso que São João Paulo II vira pra gente e fala assim, Duque Inalton, vai para águas mais profundas, vocês jovens. Porque a gente, querendo ou não, desde pequena eu pelo menos ouço isso, vocês devem ouvir também. O futuro do nosso país, o futuro da sociedade está na mão dos jovens. Mas querendo ou não tá mesmo, né, gente? Que cada geração vai renovando. Então, nós somos os jovens dessa geração. E se a gente não se aventurar em águas mais profundas, São José Maria também falava, né? Essas crises do mundo são crises de santos. São crises de pessoas que se aventuram, que querem sair dessa mediocridade das águas rasas e não vão para águas mais profundas. Então, eu acho que um pouco do que a Vicky vai apresentar agora sobre o programa é isso, assim, entender que existem pessoas comprometidas com grandes projetos e que querem nos inspirar a ajudar a também sermos isso. Independente se a gente vai ser CEO de uma empresa e essa empresa vai guiar um monte de gente ou se a gente vai ser CEO da nossa família. Se a gente vai ser mãe, pai de família, se a gente vai ser dentro do nosso grupo de amigos, dentro da faculdade, do nosso grupo do trabalho, seja o que for, nós seremos esses líderes, esses guias que nos levam para aquilo que de fato vale a pena. Então eu acho que esse Duque Inalton também tem que ficar isso na memória, assim, né? Pelo menos para mim faz muito mais sentido que, por que eu não posso ficar aqui na mediocridade? Porque o que vale a pena tá lá no fundo. É mais perigoso? É, mas vale a pena. Muito bem dito, Izzy. Lembrar, né? Eu tinha uma imagem antes do Sermão da Montanha, mas é exatamente isso, né? Buscar e ser perfeitos que nem o Pai Celeste é nos céus. Então, se a gente está descumprindo isso, o que diria da nossa fé e da nossa esperança de fato? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, pois para eles será o reino dos céus. Então, como é que de fato a gente vai trazer o reino dos céus aqui na Terra? Porque a gente é a igreja militante, a gente tem que fazer algo. A inação, ela é também condenada também, né? Se a gente pensa... Enfim, eu vou entrar em outra tangente, é melhor não. Mas é isso. É a nossa responsabilidade, gente. Para bom ou para ruim, nossa cruz tem que ser partilhada com as pessoas com quem a gente ama. E é isso. Vamos passar, então. Obrigada, Guilherme. Eu já falei um pouco, então, da missão e do propósito, tá? Eu vou entrar um pouco mais em relação ao programa, os eventos, por que eles fazem do jeito que eles fazem, quem são os palestrantes e providenciar também umas outras referências para as pessoas que... não sei se Inalton é para mim no primeiro momento, mas eu quero sim aprofundar na minha intelectualidade e entender as virtudes, de fato, que estão dentro da Bíblia, né? O porquê que o valor à vida é tão importante nesse mundo moderno que se fala, por exemplo, da fecundidade, enfim, alguns outros temas. Então, indo para o próximo slide, a gente contempla, então, isso, né? Essa é a página inicial deles, tá, pessoal? Eles têm mais de 1.300 alumni, tanto em Roma quanto em Washington. Eu e a Isa, a gente foi para Washington, mas também Roma parece uma opção bem interessante também. E eu queria só destacar essa parte, tá? Eles se inspiram a pessoas comprometidas em viver sua fé em todas as esferas da vida. É isso que eu acho que é um dos destaques do Inalton, de fato. E a gente também, de fato, aprofunda as nossas bases, as nossas raízes em relação tanto à parte intelectual como à parte da doutrina social e da tradição, de fato, tá? Vocês vão ver que vai ter missa diária todo dia, muito bonito, nossa. Você entra na igreja...
é muito bom, tem texto também, enfim, já estou antecipando, mas... Spoilers. Tá. Isso, quase todas as fotos são da nossa viagem, tá, gente? Então, se vocês forem ver pensando que, essa é uma imagem de wallpaper, sei lá, no Instagram, ou de algo assim, não, tá? Essa foi que eu tirei também. Só para vocês verem um pouco e contemplar a beleza, né? Ela é uma das primeiras virtudes que você vê escancaradamente, sem precisar de muita intelectualidade em cima disso. Que igreja é essa, Vicky? Conta pra ele. Então, a gente foi para várias igrejas, né? Eu vou falar da igreja que mais me marcou, tá, Isa? Mas beleza. Existem, então, como a gente falou, são profissionais, tá? Os jovens que estão atuando, que estão desenvolvendo, que estão fazendo essa decisão agora, nesse momento. Na empresa, se existe alguma atitude antiética do chefe, isso acontece muito. E poucos são aqueles que, de fato, assumem, vão falar alguma coisa, em medo de ser perseguidos. Também são aqueles que fazem algum erro e não falem. Eles são coniventes ao erro. Então, dessa forma, existem decisões éticas importantes que incumbe a nós profissionais decidirmos. E é um pouco do que as palestras elas incitam, né? Além disso, a gente tem essa parte de missa diária que eu falei, nos momentos de orações. Gente, se você está realmente contemplando nessa igreja, né, eu acho que aumenta um pouco o espírito, né, de nos lembrar do reino dos céus na terra, pô. É algo muito importante. E a terceira é as amizades que a gente constrói. Tá? A gente realmente tem pessoas que eu acho que mandaram nessa semana, que se encontraram logo depois do Em Alto, manda foto, tá? A parte da caridade, né, é muito importante. Se a gente não tem um amor pelo outro, de nada vale a fé e a esperança. Então, beleza. Só mostrando geral e também a comunidade também na próxima. A gente... Como eles falaram, a gente está em Washington, eles querem encontrar os jovens líderes e qual a parte da excelência? Eles estão organizando várias ideias, tá? Que são mais recentes possíveis dentro dos maiores think tanks que eles chamam nos Estados Unidos. Então, realmente são organizações, por exemplo, de direito que estão realmente a defesa dos direitos civis das pessoas. Quais são os direitos violados na América Latina que devem ser estudados e combatidos contra? Existem algumas associações que fazem isso. Se você por exemplo, advogado, isso é uma oportunidade interessante de você entrar dentro desse ecossistema. E, além disso, a gente tem também uma rede de apoio aos luminais, né? Que, no caso, é eu e a Isa. A gente já fez o programa, mas o programa ele nunca vai morrer aí. A gente sempre tem oportunidade de bolsa de estudos, tá? Eu vou dar outro exemplo. Existem bolsas de estudo de negócios, né? Que, para mim, interessa. Então, na Universidade Católica dos Estados Unidos, eles dão bolsas para as pessoas que realmente acreditam que nós somos a próxima pessoa, nós somos devotos primordialmente a Cristo, e a gente quer, de fato, exercer a nossa função na Terra. Então, tem várias bolsas de estudo, bolsas de trabalho, oportunidade de voluntariado também, caso a gente se interessar, e outras coisas. Mas eu me adianto. Próxima slide, por favor, Guilherme. Obrigada. Esse é a gente, tá? Eu queria até apontar a Isa aqui. Então, assim, é minúsculo, né? Mas dá pra ver que é real, isso aconteceu. 70 jovens. 70 jovens ano passado, gente. De todos os mundos. Tem pessoal... todos os mundos, do país inteiro. Do país inteiro. Não, do país inteiro não. De países do mundo inteiro. De países do mundo inteiro. Obrigada, Isa. Tá, então, ok. A gente é intelectualmente curioso, a gente precisa ouvir as palestras que vão ser ditas pelos professores. Alguns são dos Estados Unidos, alguns não também. Tá? O critério é realmente eles são profissionais da área, eles são detentores do conhecimento, eles são bons mesmo no que eles fazem. Aí, além disso, né, são 18 a 30, eu acho que a gente não vai ter um problema aqui no grupo, mas só para o mundo saber. E também em língua inglesa, porque como os pensadores eles estão, né, no mais alto... é uma discussão internacional, a língua inglesa é necessária também. Então... Vou falar a verdade. O que acontece é que
pode ir pessoas de qualquer país que for menos dos Estados Unidos. Se você for americano, você não pode, porque eles já têm outras oportunidades. E tem outros programas. Tem outros programas para eles mesmos. Então, eles convidam jovens de qualquer país que não seja de lá. E os países que mais vão, tem alguns da Europa, mas principalmente vai muito da América Latina. Afinal, estamos mais perto dos Estados Unidos, certo? Logo, gente, de 70 jovens, 65 falavam espanhol. Tava eu, a Vicky, o Lucas, meu irmão, e o belga, que não falava espanhol. E aí, a língua oficial do programa era inglês. Mas aí eles falavam espanhol o tempo todo. Mas eu não achei uma coisa ruim. Primeiro porque é próximo, a gente já consegue compreender uma parte. E segundo que te motiva, você fala assim, nossa, olha quanta gente que fala espanhol e eu não falo espanhol, moro aqui do lado e não falo. Então também tem essa motivação. Mas a língua inglesa é porque, assim, as palestras são todas em inglês e todo mundo lá tem que falar inglês porque, por exemplo, nós conseguimos compreender, mas o belga não falava nem um pouco de espanhol. Gente, eu chamo ele de belga porque ele é da Bélgica, tá? Mas ele tem nome. Chama Walter. Mas a gente chamava ele de belga. O Walter é uma pessoa muito querida. Ele é muito querido, gente. Vocês não têm noção. A gente conquistou o coração dele. Ele era Sim. todo assim, cara fechada. E a gente conseguiu fazer ele sorrir. Mas é tudo em inglês. Brasileiro, né? É tudo em inglês para que todo mundo consiga compreender e conseguir conversar e tudo mais. É basicamente isso. Então, são jovens. Se vocês têm entre 18 e 30 anos, estão convidadíssimos. E se vocês falam inglês, também é uma boa oportunidade. Não precisa ser assim, nossa, como C1, C2, C2 em inglês. Não precisa. Pode ser, assim, mais tranquilo. Só precisa saber compreender e se comunicar. Por exemplo, o inglês da Vicky, milhares de vezes melhor que o meu. Mas a gente conseguia, né, Vicky? Deu tudo certo. Eu acho que é bom que todo mundo se ajuda, né, na língua. Então, o principal é que a gente consiga se comunicar e não deixar ninguém sozinho no programa. Agora são bem as fotos, tá? Essas fotos são todas que a gente tirou do programa. E isso dá um pouco do que está sendo feito no programa, tá? É um programa de 6 dias, 5 noites. A gente já começa com a missa introdutória, a gente tem um check-in, mas aí a gente já vai para a missa diária, tá? E todo dia tem missa. Isso é muito importante, gente, porque, né, se a gente não tem a graça de Deus, como é que a gente vai agir no mundo? E além disso, a gente tinha também terço, tá? Que a gente rezava antes das aulas. É uma parte que eu não coloquei aqui, mas que é muito legal para perceber que a gente está, de fato, colocando em ação o que a gente se compromete a fazer, né? Então, aqui são algumas missas, tá? Eu gosto muito de todas. Deixa eu ver. Aqui, a gente tem... tem vários que a gente pode contar. Eu acho que uma coisa legal de contar... Gente, eu vou ficar interrompendo a Vicky, mas é que a gente planejou meio juntas essa palestra. Mas uma coisa que a gente não contou é que a gente fica hospedado na Universidade Católica da América. Uhum. E a maior igreja dos Estados Unidos, que é a Igreja de Imaculada Conceição, gente, eu amo Imaculada Conceição, é dia do meu aniversário. É a maior igreja dos Estados Unidos e a gente assiste missa diariamente lá, porque ela fica dentro do campus da universidade. Então, aqui a gente não assiste na igrejona linda, maravilhosa, mas a gente assiste na capela todos os dias. Essa é a cripta, na verdade, pessoal. Então, aqui é a parte superior, aqui é a parte inferior. Pra mim, é a parte que eu também mais me emocionei dentro da igreja, porque ela levou mais de 100 anos para ser construída, tá? Ela é feita totalmente de mármore, existem diversas devoções marianas também. Então, a gente tem a Nossa Senhora do Brasil, a gente tem Nossa Senhora de Guadalupe também aqui, lembrando a Latinoamérica. E é isso, né? A gente conseguir, de fato, apreciar a beleza de cada uma das igrejas e tirar os frutos dela também e produzi-la junto com Deus. Beleza. Acho que tem um plus também, que é... O programa, ele é pra gente conhecer esses grandes projetos e essas pessoas que trabalham com esses grandes projetos, mas eu não esqueço do JJ, que é o diretor executivo do programa. Juan Jiménez. JJ. Ele falou logo no... Exato. Ele falou logo no primeiro dia uma coisa que me tocou muito, que é... Pra mim, não importa se vocês deixarem de ir em qualquer palestra que a gente tiver. Mas não deixem de ir à missa. Porque esse é o centro de tudo, assim, sabe? Tudo que nós estávamos fazendo lá e tudo, mesmo que vocês não vão pro programa, apliquem pra vida de vocês. Tudo que a gente faz na nossa vida, por que a gente vai mar adentro? Por que vale a pena ir mar adentro? Justamente porque a gente tem como guia, como objetivo final, se aproximar de Deus. Então, se a gente não for na missa diária...
que é a oportunidade de receber a Eucaristia, nada daquilo faria sentido. Então, acho que esse é um dos motivos também. Às vezes a gente tá lá e fala assim, nossa, eu fui pra fazer amigos, eu fui pra ter aula com não sei quem, pra conhecer famoso, que a gente conheceu famoso, vi que pegou até autógrafo. A gente conhece tudo. Mas essa parte é muito legal. Mas essa é uma parte muito central, que é a parte de se aproximar de Deus. Aqui tem uma mini capela, tá, pessoal? Ela é dentro da Igreja Católica, da Universidade Católica da América. E uma coisa interessante, né? Eu fui num período muito específico, assim, tipo, a noite era 11h15 da noite, algo assim. E ainda tava lá, pra você conseguir fazer suas rezas, o seu terço e tal. Eu tava precisando muito naquele momento. E eu percebi que um colega no Em Alto também apareceu uns 15 minutos depois. Eu falei, poxa, é muito legal ver a fé animada em todas as pessoas de toda a parte do mundo. Existem várias práticas que a gente também não conhece ainda. Existem vários porquês que ainda estão para a gente descobrir. E isso a gente consegue através das pessoas mesmo. Então, isso foi muito legal nesse momento. E aí eu queria falar mais duas coisas, pessoal. Essa eu gosto muito também, tanto por ter os nossos integrantes também, né, prostrados de joelho, que aconteceu de fato no programa, como também a imagem de Maria. Ela está mais ativa nessa imagem, né? A gente tem Nossa Senhora também mais serene, mas também eu gosto muito dessa. E é algo que eu nunca percebi, nunca pensei, nunca contemplei antes, que poderia ter uma imagem dessa forma. Além disso, a gente também tem a presença dos dominicanos perto da Igreja Católica lá em Washington. Então, para as pessoas que estão contemplando a vida mais religiosa, né? Eu tenho o Clinton foi meu catequista também, o João Passos também foi meu catequista. Ele era muito devoto, assim, para os dominicanos. Foi uma honra eu conseguir ter aparecido lá, tá? Isso foi eu também que tirei. E ter pegado algumas referências, assim, de como que é. A gente ouviu também um canto gregoriano deles, foi muito bonito, tá? Então, só para vocês perceberem o universo de igrejas que você tem acesso. Além disso, a gente tem os professores, né? A gente vai ver quem são os professores depois, mas essas são do nosso programa apenas, tá? Existem o professor Jay Richards, ele está aqui, ele fala muito da economia e a gente estava contemplando sobre, eu acho que foi importante para a Isa também, na parte biológica, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem alguns dilemas aí que a gente precisa resolver. Era sobre identidade de gênero essa, né? É isso. Além disso, a gente tem o padre que estava eu acho que era uma capela. A capela mais próxima da Casa Branca. Isso, mais próxima da Casa Branca. Então imagina, tipo, o padre que tem direto acesso às pessoas líderes, né, da nação americana e que vão a ele para conseguir rezar e para confessar, enfim. Uma das confissões que a gente fez nesse momento também, para mim foi muito importante, a orientação do padre, tá? Então a gente conseguiu não só ter um pouco do discurso, a gente tem uma livraria aqui também, então você pode comprar todos os livros, né, de São José Maria Escrivá, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são os doutores da igreja. Uma coisa bem legal, esse padre ele foi chamado para celebrar uma missa na Casa Branca. Na Casa Branca, acho que foi a primeira vez que eles celebraram, né? Que sem querer dos políticos, foi assim que o Trump assumiu, o Trump chamou ele para celebrar a missa, né? Então, poxa, a gente sempre reza para os nossos líderes das nações. Por que a gente está fazendo isso? Tá, a gente pode rezar, mas além disso, o que a gente está colocando na prática? Então, isso é um bom exemplo. Além disso, é a gente na sala, tá? Esses três são a gente na sala. Na sala mesmo, na Universidade Católica dos Estados Unidos, a gente tem vários palestrantes que foram. A gente teve o professor que ele era protestante, ele virou católico, ele nos contou um pouco, né? Lembra um pouco a história do Scott Hahn. Eu acho que o pessoal deve lembrar também. Foi muito inspirador. Você pode fazer muitas perguntas a eles ficam depois para tirar as dúvidas e você pode ter o contato deles no futuro se você quiser conversar com eles, se quiser entrar em alguma tese, se tiver sentido, né, com sua área, etc. Então, foi muito inspirador mesmo. Todas as aulas, todas as palestras e todas as instituições que a gente participou. Eu só estou colocando duas, tá? Esse era um instituto... Ou era Acton Institute, ou era American Enterprise Institute. Mas vai aparecer na frente. São organizações tanto políticas, quanto econômicas, quanto culturais, que estão lá para fazer a diferença, né? Para tentar realmente... Era Acton. Era Acton, né? Beleza. Além disso, né, a gente tem os eventos culturais. Tá? Então, a entrada do museu, eu acho que foi pago pelo próprio programa também. Isso foi muito legal.
A gente teve também a visita de São João Paulo II, claro, porque né, o santuário dele, então a gente tem a simulação da Porta Santa também. Aqui! Aí você está aqui. Fazendo honra também, você tem o Capitólio, você tem outras instituições. A American Enterprise Institute. E, claro, a Casa Branca, né? Essa Casa Branca, e você tem a capital, enfim. Eu imagino que na Itália seja diferente, tá? Vai ter outros centros importantes, mas é isso. É você ter esse espírito de comunidade das pessoas na sua volta. E explorar as riquezas culturais e religiosas que dão raiz mesmo para as políticas, para as atitudes políticas que vão se propagar, né, que nasce da religião, vai para a cultura, depois vai para a esfera política, né, que é mais uma decorrência sobre o que foi plantado antes. Então, enfim, algo que te faz pensar, né? Nossa, poxa, tem todos esses elos. Só pra localizar melhor vocês, então assim, lá, eu não sei se você colocou, eu não vi se você colocou o cronograma certinho, mas o nosso cronograma, ele se dividia em, a gente tinha algumas aulas e a gente também tinha depois um tempo livre, que a gente era separado em grupinhos, igual a gente faz aqui, que a gente separa em grupinhos, pra gente discutir um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu e também pra conhecer outros lugares. Então a gente pôde conhecer pontos turísticos, então aqui, por exemplo, as meninas estavam indo visitar outros pontos turísticos da cidade, então já tinha passado a aula. É bom porque aí você se aproxima dessas pessoas e também conhece os pontos turísticos, porque Washington tem muitos lugares, assim, tipo, conhecer a estátua do Abraham Lincoln e tudo mais. O museu já era uma atividade que estava programada. A aula, aqui a gente estava indo para uma aula. Deixa eu pensar. Aqui era sobre um pouco sobre economia, cultura, sobre família, que eles fizeram uma pesquisa sobre por que as pessoas estão deixando de ter filhos. E aí, uma vez eu lembro que eu contei isso pro meu professor, ele falou assim, porque as pessoas estão usando o contraceptivo. Eu falei, não, isso aí é óbvio, né, professor? Agora, por que elas estão usando, né? E aí, eles fizeram pesquisa, eles fizeram pesquisa a respeito da economia, eles viram que, tipo assim, o plano de saúde não tinha ficado tão mais caro, mesmo nos momentos em que os Estados Unidos estavam no boom de comércio, assim, de riqueza e tudo mais, as pessoas continuavam tendo menos filhos. Então, o pretexto, né? O pretexto exato, do aumento do custo versus a sua escolha individual, né, de egoísmo mesmo, né? Sim, e aí eles viram que a cultura tinha muita influência, e aí você conhece essas instituições que falam, tá bom, então se a cultura é o problema, como que a gente pode mudar a cultura nesse sentido? Então, Exato. Acho que grandes projetos e líderes nesse sentido. Isso, São João Paulo II, eu gosto muito dele, tá, pessoal? Porque, assim, ele é não só um dos papas, sucessores de Pedro, muito importante para as pessoas do clero, da carreira sacerdotal, mas também ele era um grande agente, assim, para a parte da teologia do corpo. Então, ele desenvolvia muito essa ajuda, principalmente para nós meninas, né? A gente pensa na criação da família, então ele tem todo esse embasamento familiar, essa importância, ele dava relevância às duas partes, tanto religioso quanto laico de família mesmo. Então, além disso, ele quem fez os Mistérios Luminosos também, e também vários outros documentos que a gente lê até hoje. Tem relíquia dele, tem relíquia de Carla Pucci. Exato. É um santuário muito legal. E fica praticamente dentro da universidade também. Tá. O cronograma é o seguinte, você entra com a missa, tá? Isso para o seu primeiro dia. No segundo dia já tem aulas. Provavelmente vai ser uma ou duas aulas, uma de manhã, uma um pouquinho no começo da tarde. E você tem espaço de almoço, tá? Almoço também é coberto por eles. E café da manhã também, então você sempre toma café da manhã, faz a reza, vai pro terço. E tem a aula. E aí depois, à tarde, normalmente é mais livre. Então, tarde para a noite, você tem um espaço mais vago para fazer o que você quiser, né, com moderação, assim. Mas para conectar com as pessoas mesmo, né? Então, é muito legal esse dinamismo. Ou tipo, visita para o museu, ou visita para o instituto, tá? Na tarde. De manhã, são as aulas dentro da universidade. Então, você não precisa se deslocar com tanto tempo. É isso. Tá. Isso, né? Então, é isso, o tempo da descontração. Essas são imagens reais, tá? Do nosso grupo. Que eu acho que pegaram momentos muito genuínos, assim, né? Quando eu vejo o olho desses integrantes, parece que eles estão realmente desfrutando o tempo um com o outro. A gente tem encontros com pessoas, tá? Que ainda falam no grupo, gente, nossa, eu encontrei quem, não, vamos fazer isso. Então, existe uma reciprocidade muito grande. Eu acho que é o testemunho também do Lucas, também, quem participou com a gente,
Ele diz que as pessoas, ele pensava que ia ser algo muito enquadrado, né? Tipo, meio, poxa, o mesmo do sempre, mas não, ele viu que as pessoas realmente estavam lá para se identificaram e estavam lá para uma coisa maior, assim, você sentia essa, de certa forma, ambição, né, de conseguir cumprir as vontades de Cristo. E é isso. Aí tá, os palestrantes. Esses são alguns, tá? Se você for ver tanto parte laica quanto parte religiosa, então faz muito sentido. Esse é o professor Jay Richards que a gente teve com esse professor Alejandro Chafon. Ele, eu acho que deu aula de livre mercado. Livre mercado. Então, assim, para o pessoal que realmente tem algumas esferas de discussão que não são discutidas tanto na igreja, né? Então, a gente tem mais acesso, assim, a alguns assuntos mais laicos, digamos, que também vão influenciar o mundo, né? O mundo militante aí. Como a partir das virtudes cristãs, daquilo que a gente aprende dentro do catolicismo, a gente pode ir para o mundo, assim, né? Exato. E o que a gente trabalha no dia a dia também, né? Então, tipo, poxa, eu tô vendo essa injustiça, o que eu faço, né? Diante do que está acontecendo nessa indústria, né? Eu lembro muito bem tipo, para mim, a minha bem-aventurança favorita sejam bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão Deus. E se você quer ser puro de fato de coração, você não pode deixar que a corrupção do mundo se adentre dentro da sua alma. Na verdade, você tem que fazer o esforço contrário, né? Então é um pouco dessa visão aí. Aí esses são os institutos que eu estava falando, tá? Desculpa se eu deixei alguém desconfortável com os nomes, mas esse é o American... Foi no The Heritage, aquela aula Enterprise Institute. O outro era o Heritage Foundation mesmo. Tá? Eles são algumas instituições americanas do qual a gente teve acesso a. Alguns são em relação à economia, outros em relação à cultura, outros em relação ao direito, tá? Então, são algumas instituições que vocês podem procurar depois. E uma coisa bem legal é que, assim, no caso eu faço medicina, não valeu tanto pra mim, mas algumas dessas instituições mexem na área do direito. E eles falam assim, por exemplo, tinha uma que a gente foi que falava muito sobre liberdade de expressão. E eles queriam contratar mais advogados, pessoal do direito, assim, que queria trabalhar com essa área de liberdade de expressão, porque é necessário, assim, né? E lá eles lutam muito por isso. Então, eles mesmos falavam assim, a gente tem um programa aqui que você pode vir fazer um estágio, não lembro se eram 6 meses, 1 ano, mas era um tempo, assim, legal pra você ficar lá. E os alunos do Inalton eram os que eles mais queriam, assim, tipo, recomendação, eles pegavam muita recomendação pra ir lá e, tipo, eventualmente ser contratado por essa instituição que realmente se dedicava a isso. Então, a gente às vezes fica assim, nossa, eu vou trabalhar numa empresa, mas a empresa não tem valores grandes, cristãos. Valores como cristãos. É que eu... O que não é um problema também, a gente que leva o valor cristão lá dentro. Mas é muito legal também quando a gente pode trabalhar dentro de uma empresa que tem esse objetivo, assim, né? Então era bem legal também. Talvez outra oportunidade é aquela de negócios, né? E de economia que eu te falei também. Então não só o pessoal do direito, mas tem... recentemente eles estão abrindo um curso de MBA. Eu lembro que tinha um cara que acabou de entrar eu acho que era Cambridge ou Oxford, o MBA, né? Então, poxa, são pessoas excelentes. E tem esse reforço ainda dos professores, que é tipo assim, como é que a gente pode, né, ao mesmo tempo ter uma economia no mundo cristão, né? Será que são dicotômicos? Como é que a gente integra essa visão do jovem rico, né? Como é que ali eles responderiam essas perguntas, tá? Só para descontextualizar. Então agora são para as datas, finalizando, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Estamos 8 minutos. Beleza. As datas, então, de Washington, tá, pessoal, desse ano, tá? 2026 são junho, só para quem quiser se preparando. A gente tem 3 datas, dia 9 a 14, 21 a 26, 28 a 2 de agosto. O que a gente foi nesse período, tá? Eu e a Isa. A gente foi nesse último, mas o Gu e o B provavelmente vão do dia 21 ao 26 de julho. Beleza, muito bom. A gente teve uma outra integrante nossa, a Roberta, ela foi nesse momento, ela é muito querida também pela gente, tá? Que mais que eu posso dizer? Acho que não, né? Depois a gente complementa. E datas da Itália, tá? Pessoal que quer realmente ver, talvez, o Papa, né? Ver pelo menos a Basílica de São Pedro. Essas são as datas. Também são junho, tá? Isso dá tempo para você planejar 3 coisas que eu peço para vocês. Ver passagem aérea, tá? Isso não é coberto pelo programa, infelizmente, mas eles já ajudam com acomodação e alimentação, o que é muito bom, as visitas ao museu.
além disso, o visto, tá? A gente também tá para ajudar quem queira tirar o visto. O Lucas, ele também não tirou o visto, então ele foi auxiliado pelo nosso Clinton, querido Clinton, para tirar. Então, poxa, não deixe que isso seja um impedimento para vocês. E terceiro, qual momento, né, que vocês querem ir? Então, para marcar na data e não deixar passar, porque, enfim, essa é uma oportunidade boa. Essa é a nossa newsletter, que eu estava falando um pouco, né, de eventos internacionais, voluntariado, trabalho, estudo. Essas são algumas das iniciativas, tá? Esse é do Arete, que eles têm. Pediria para o Lucas explicar melhor, mas como são muitos programas, eu vou deixar aqui. Aqui é o MBA, tá, da Catholic University, que eu sei que eles fazem de negócios, então eu sei que quem é do Inalton já automaticamente ganha uma bolsa muito grande, tá? Então, isso é uma vantagem muito grande. Esse daqui é o ADF, que é uma instituição internacional, eu acho que de discussões de direitos humanos, eu acho. Direitos humanos. E aí aqui é o EWTN, tá? Que eu acho que vocês já sabem, pessoal, que é EWTN, ou não é muito conhecido. É uma mídia internacional, assim, do Vaticano, que é, tipo... seria uma Veja da vida? Não é uma... Um jornal. É um jornal. Assim, é um jornal com informações que conciliam, né, informações de fato vindo da igreja, né? Então, elas são bem respeitadas, tá? Do Vaticano. Só Obrigada, pra Thiago. explicar melhor, não sei se vocês estão entendendo, além de você falar assim, tá bom, Isa, fui, e E o meu agora? programa acaba ali. E, na Só verdade, os não... 6 dias, pô. Só os 6 dias. Imagina se fosse, né? Mas não é. Pelo contrário, depois disso, depois que a gente passa a fazer parte dessa newsletter que a gente recebe toda quinta-feira, de manhã, se eu não me engano, algumas oportunidades de emprego e de estudos de pessoas que procuram. Então, assim, o Inalton, apesar dele não ser muito conhecido aqui no Brasil, ele é muito conhecido... Ele abre portas, assim, enormes. No mundo todo, assim, principalmente por essas pessoas que eventualmente tem uma empresa que valoriza os jovens, ou... Tá estudando em Madrid, tem oportunidade lá, então não é só nos Estados Unidos, tá? Exato, no também. mundo todo. Então, muitas pessoas conhecem o Inalton, o programa, e buscam no Inalton, o diretor executivo do Inalton, falando assim, eu tô procurando pessoas com esse perfil. E aí eles sabem já que dentro do Inalton a gente passa por um filtro para conseguir ir pro programa. Então eles já sabem que são jovens comprometidos, católicos, que eventualmente falam mais de uma língua, né? Falam inglês e tudo mais. E aí eles mandam, falam assim, eu tenho oportunidade de bolsa de estudos, eu tenho oportunidade de estágio, eu tenho oportunidade de vaga de emprego mesmo. E aí semanalmente a gente recebe isso por e-mail. Então, para quem tem vontade de ir, assim, e tem interesse, acho que é uma super oportunidade. Eu acho que vale a pena muito. Um dos principais motivos, eu acho, que o meu e da Isa, para falar do grupo, é porque, assim, é mais questão de... Eu era muito sedenta, assim, para uma formação que me desse mais excelência e poder cumprir, assim, sabe? Porque a mediocridade é algo que me afetava muito, assim. Então, isso, tipo, essa é uma oportunidade tanto, poxa, que a gente tá aqui no Brasil e a gente pode não saber. E eles realmente abrem muitas portas. Então, por que não, né? Por que não? Aqui são alguns depoimentos, tá, gente, que vocês podem ver na internet, mas eu só queria trazer aqui que alguns... Aqui diz melhor. Tá, mas alguns são... Tipo, alguns... o background de todo mundo é muito variado, era isso que eu queria dizer, tá? Eu acho que aqui não tá muito legível, mas no site vocês vão conseguir ver. Então, de novo, a parte leiga e a parte religiosa. Eu encontrei uma pessoa muito legal lá, que ele já fazia doutorado, tá? De direitos humanos, e eu tive uma conversa muito breve com ele, mas foi muito transformadora, assim, eu via muito, assim, a caridade, assim, dentro dele. E quando eu pedia, eu perguntava para ele qual era o propósito, né, de por que ele fazia tudo o que ele fazia, por que ele demorou tantos anos, assim, de estudo. Ele fala assim, poxa, para lutar a boa luta, né, para conseguir honrar e, tipo, ser o cultural war, né, a cultura... A guerra cultural, obrigada, desculpa. Às vezes eu tenho dificuldade de traduzir de volta. A guerra cultural,
porque a partir da cultura, a partir da família, que toda a família é uma igreja domiciliar, é a partir de nós que mudamos. Então, como é que a gente, de fato, vai mudar? A partir de nós, a partir das pessoas à nossa volta. E esse é o grande propósito do programa, tá? Eles levam todo mundo para Washington para a gente conseguir nosso tempo de oração e levar para nossas comunidades locais, tá? Porque eles sabem que só disso que vira frutos, né? Com as pessoas, com as paróquias, com os amigos que a gente conversa. Então, a gente não pode ficar calado. Precisa evangelizar, Vicky. Beleza. Essas são as bolsas, o valor, tá? Pro programa todo. Washington é $395. Mas tá até amanhã, 365. Então até amanhã tá 365, é um valor, tipo, que eles dão, tá? Eu acho que é bom e propício a gente ter a palestra hoje, porque ainda tem tempo para se inscrever. E 595 em Roma. Vocês podem pensar, putz, mas 595 em Roma é R$200 mais caro, né? Mas tem o lance do visto também, então tem que colocar isso na conta, tá? O que eles incluem? Refeição, hospedagem e as atividades obrigatórias, tipo museu. O que não inclui? Passagem aérea dentro da cidade, transporte dentro da cidade, então a gente às vezes vai de metrô, e os jantares, mas a gente super pode fazer um bem bolado, né? Tipo, $10 aqui, $15 lá. Então, enfim. Gente, top oportunidades mais baratas de ir para os Estados Unidos. Tipo, você tem a hospedagem. Muito um caro dia de lá. hotel já é E isso, aí né? você tá na faculdade, E vale a pena falar que... Por que é tão barato? Porque existem doadores, tá? Tipo, donors, os patrocinadores. Então, eles realmente estão querendo que essa missão seja realizada. Porque acho que a gente tem essa oportunidade. Eles entendem a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? Então, é isso. A gente vai ter uma aplicação. Depois da aplicação... que você coloca lá o seu CV, quem que você é, qual profissional, em qual área. Eles têm essa parte de entrevista. Eu acho que em 48 horas eles pedem para que você tenha uma entrevista em inglês, para avaliar o seu inglês, tá? Então, o formato são vídeos que você basicamente responde a tópicos muito católicos mesmo, sabe? Eu lembro que, para mim, perguntaram sobre o aborto, né? Então, eu como mulher, a Isa também, a gente tem que se posicionar nesse lado, né? Em que é errado. Então, e o respeito à vida. Então, no caso, algumas perguntas, né? O seu santo favorito, etc. Mas aí, depois que você é aceito, eles já emitem uma carta de recomendação falando que eles estão te chamando. Então, para o visto, vai ser muito mais fácil você conseguir o visto, tá? Não tem muito problema por aí, é só logística. Aí, depois você paga e aí você prepara... tá, tem um teste aqui de católico, mas... enfim, vai dar tudo certo, gente. A gente dá dicas também. E aí você já pode agendar a sua viagem. A aplicação, como a Isa falou, até dia 16, tá? Os novos preços são menos $20, eu acho, né? Isso. Não, $30 nos Estados Unidos e $30 também em Roma. Beleza. Tá bom. Beleza, Vitória. Eu ouvi. Bacana. Não sei se aplica muito a mim. Quais são as outras referências que você pode dar para o meu desenvolvimento vocacional? Tem algumas alternativas. Para as meninas, né, e os meninos, eu acho que é muito importante também. Tem um curso de verão nessa escola de João Paulo II, tá? Ele é bem conhecido, algumas pessoas já vieram perguntar sobre. Mas ele fica dentro da Universidade Católica da América, tá? Então, é um programa de summer. Você fica durante um tempo e você tem essa oportunidade de estudar, né, em cima. Isso já te deixa dentro da Catholic University of America. Além disso, tem o Dominican House of Studies, que são, de novo, os dominicanos. Então, eles abrigam uma ordem e uma escola de teologia, tá? Então, é bem legal você ver como é que eles se comunicam. O João saberia falar melhor. Beleza. Então, cara, eu já falei. Vitória, mas eu não sei se eu quero ir para os Estados Unidos, vai muito caro. Tem oportunidade, tá? Se vocês estão com dificuldade na parte da bolsa, a gente pode conversar. O JJ, que é o nosso diretor do Inhalton, ele é super aberto, tá? Para uma entrevista, não entrevista, para uma conversa. Para uma conversa, para ser algo mais tranquilo, assim. E tirar as dúvidas, vai ver se vocês conseguem alguma bolsa. Mas aqui é no Brasil, tá? O Instituto Newman, ele é muito famoso, fora e dentro aqui de casa. O Instituto Newman, ele abriga várias escolas, entre elas o Catholic University of America e Thomas Aquinas College. Eles são internacionais. Mas no Brasil a gente também tem. Então é um instituto de artes liberais que usa o método socrático, eles são bem ferrenhos, tá? Nesse aspecto.
E aí ela tem o Thomas Aquinas College e a Academia Catarinense, né, de Artes Liberais. Esse também é o nosso querido Jean, eu conheço ele. Ninguém tá me pagando para isso, tá, gente? Só falando sobre isso porque eu tô para oportunidades. Tipo, disso eu soube de uma amiga, disso eu soube da minha pessoa de catequese, disso eu soube de um amigo, né? E disso eu soube de outro amigo. Então, na verdade, desse do meu namorado. Então, esse é o Instagram deles, se vocês quiserem, porque esses dois são aqui no Brasil. Então, dá para acessar essas com até uma qualidade assim mais profunda, porque você tem tempo, né, para desenvolver. Pra gente no Em Alto, a gente tem um pouco de tudo, realmente para permear todas as esferas da sociedade e, de novo, encher o nosso coração com o fogo do Espírito Santo. Mas é isso. Então, algumas alternativas. É isso. Que mais? Acho que é só isso. Acho que é isso. Eu só queria complementar que eventualmente você não é da área do direito ou da economia, que eu acho que são os que mais se beneficiam com aquilo que a gente vê lá no programa, mas eu por exemplo, poxa, medicina não tem nada a ver, assim, tão próximo com o livre mercado. Na aula de livre mercado eu tô assim, com certeza, tô entendendo tudo. Mas eu acho que assim, coisas importantes sobre o programa. Primeiro, pra mim, eu gosto muito de pessoas. Não à toa eu pretendo trabalhar cuidando de pessoas. Mas eu acho que assim, eu sou muito defensora da amizade católica. Tipo, muito defensora da amizade católica, porque eu acho que dentro do catolicismo é muito fácil, quando você já sabe que a pessoa pensa como você, tem as mesmas virtudes, busca as mesmas virtudes que você e assim por diante, a amizade faz muito fácil. Gente, eu fiz 6 dias. Tudo bem que eu faço amizade fácil, mas em 6 dias eu já tava contando minha vida toda pra eles estavam contando a vida toda pra mim. Terça-feira eu vou ligar pra minha amiga minha que estuda na Espanha. Ela é do México, ela estuda na Espanha, a gente se fala até hoje, assim, tipo, e aí, como tá tal projeto? Ela me pergunta coisa que eu te contei pra ela lá, eu pergunto coisa que ela tinha me contado, então a gente mantém um contato muito grande. O meu irmão, depois dá pra estender a viagem, assim, né? Eu e meu irmão, a gente estendeu a viagem, depois a gente foi pra Nova York, a gente conseguiu encontrar... Gente, vou contar um caos pra vocês. Eu tinha que comprar uma mala nova, só que alguma coisa aconteceu com a minha passagem, que eu tinha pago mais barato, e me jogava pro site da Colômbia. Não sei porquê. Não, Colômbia não, do Equador. Não sei porquê me jogava pro site do Equador e era sempre lá. E eu precisava comprar a mala, porque se você paga na hora, você paga mais caro, né? E eles pediam pra botar um endereço do Equador. Gente, eu lá tenho o endereço do Equador. E aí, você imagina se eu botasse um endereço aleatório que eu procurasse na internet, se a minha mala fosse extraviada, ia ser mandada pra casa de uma pessoa aleatória. Gente, eu não tinha feito uma amiga do Equador? Eu mandei mensagem: oi, Mariux, tudo bem? Como você está? Você não pode me passar o endereço da sua casa? Me passou, gente, entendeu? Não me conhecia, me passou o endereço da casa dela e assim, deu tudo certo. Minha mala não foi extraviada, mas se fosse, ia pro Equador, tinha que fazer uma visita lá pra ela. Mas assim, grandes amizades você faz, começa por aí. E independente se aquela área tem a ver com você ou não, por exemplo, medicina não tem tanto, mas nos encoraja a enfrentar esse ir mar adentro, independente de onde a gente estiver. Mas o que você ia falar? Não, aquela palestra do Jay Richards mesmo, em relação à ideologia do gênero, o seu irmão, que também é médico. Meu irmão amou, exato. E quando ele falou assim, eu sou médico e tal, o palestrante, ele teve uma reação muito aberta, assim. Então, acho que foi bom, assim, a contribuição. Não, com certeza. Além disso, se vocês souberem de pessoas que são brasileiras, que estão residindo nos Estados Unidos, também vale para eles, tá? Eu conheci uma também muito querida, ela é da Colômbia, mas agora tá morando lá em Filadélfia, mas ela soube do programa. E ela se juntou também a gente, foi muito legal. Tinha o Christian também, que morava em Orlando, se eu não me engano, mas ele era de Honduras. Enfim, gente, é isso, esse é o programa. Espero que tenha conseguido aproveitar, mas a gente não tem muito tempo, mas eu vou dar 10 minutos, porque eu acho que essa conversa é importante, 10 a 13 minutos talvez, que é, primeiro, uma salva de palmas para nós. Vou falar uma salva de palmas, né? Mas eu vou mandar no grupo uma pergunta, porque eu acho que, assim, independente se vocês vão no programa ou não, eu quero que vocês discutam sobre isso. Que é a vocação, né? Exato. Eu mandei pra você? Deixa eu ver onde tá mais fácil aqui. Pra eu mostrar a pergunta pra vocês. Tá aqui. Eu acho que, independente se vocês vão pro programa ou não, gente, essa pergunta que a Isa fez, ela vale muito a pena ser respondida, tá? O programa tenta ajudar, mas eu acho que já começa antes, né? Dentro dos nossos corações. Com certeza. Então, eu vou separar, o Luiz que é novo, não sei se tem mais gente nova que chegou depois, a gente sempre separa em pequenos grupos, eu acho que dá pra separar em 4, talvez, vou separar em 4.
Pra vocês só discutirem sobre essa pergunta rapidinho, vai dar uns 12 minutos aí pra vocês discutirem, que a gente volta umas